Estamos a poucos dias da eleição, um momento muito importante para o futuro do nosso país, e para esclarecermos a importância de um voto consciente, estou aqui ao lado do professor da Uniara e advogado, Dr. Fernando Passos. Doutor, é muito importante nesse momento para o futuro do nosso país. Toda eleição, todo processo eleitoral é realmente extremamente importante, porque é o momento que nós vamos escolher aqueles que irão dirigir o país, o município, o estado, não é? O poder legislativo e assim por diante. Então, não adianta querer se omitir deste momento importante, porque alguém não vai se omitir e alguém vai fazer prevalecer a sua vontade. Então, é o momento, é o nosso momento da cidadania, é o momento da democracia. A democracia tem avançado por causa do processo eleitoral, mas também, Edi, é grande verdade que o processo eleitoral tem sido fruto de muita manipulação, de muita demagogia, de muita promessa errada, de promessa impossível. Então é importante o eleitor ficar atento daquilo que é possível e aquilo que não é possível, porque tem gente que promete o mundo e não vai cumprir. Então, pelo simples fato de prometer aquilo que é impossível de ser cumprido, essa pessoa já não merece o nosso voto. Com certeza. Agora, como é que o eleitor, eu sei que nós estamos há pouquíssimos dias, mas nós sabemos também que muitos eleitores pegam até um folhetinho no chão para votar, né? Que eu particularmente acho um absurdo isso. Como é que ainda dá tempo de saber qual é o candidato, né? O candidato que merece o nosso voto e merece comandar o nosso país, doutor? Eu acho que sim, nesse aspecto do campo majoritário, quando você está falando de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, dificilmente o eleitor faz isso de não saber. Ele mais ou menos ele tem sua simpatia, não é? Mas é preciso votar com consciência, é mais do que simpatia. Eu, por exemplo, tenho muita simpatia por algumas grandes figuras, mas eu não votaria nessas grandes figuras, não é? Então, é mais do que simpatia, é alguém que lhe transmite a confiança de que vai fazer, não é? E que tem as mãos limpas. Não se pode votar em quem não tem mãos limpas, porque são advogados nossos, você está dando um mandato, uma representação. É preciso que a pessoa tenha idoneidade para o exercício daquela função. Então, eu acredito que o eleitor não tem muito esse problema para o voto majoritário. Agora, para a Câmara Federal, né, para o Senado e para a Assembleia Legislativa, há realmente mais dúvidas. Mas também há um número imenso de candidatos. É impossível que não haja alguém que lhe inspire a confiança, não é? Então é preciso realmente buscar alguém que você tenha confiança, porque esse alguém será fundamental para o futuro, para o seu futuro. E se você votar mal, não adianta depois reclamar. Com certeza, e aí reclama e não pode de jeito nenhum reclamar. Um papel feio para a democracia e depois quer ainda reclamar? Com certeza. Agora, nós ouvimos pela descrença, né, dos políticos mesmo, do nosso país como um todo, as pessoas estão comentando que vão votar em nulo, voto nulo ou branco. Eu não vou votar para ninguém, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Explica para a gente o que vem a ser o voto nulo e o voto em branco para as pessoas se conscientizarem e escolher um candidato. Olha, eu queria tomar liberdade, você pergunta muito bem, mas eu queria tomar liberdade de acrescentar um terceiro voto, que é o voto protesto. Verdade. Então você tem o nulo, o branco e o protesto. É votar em alguém por uma brincadeira, por um protesto. Isto não deve ser feito. Isto só beneficia quem está na frente. Esses votos acabam de uma forma, alguns de forma legal mesmo, pelo cômputo, outros não, mas pela forma de faltar o voto em alguém consciente, e eles beneficiam aqueles que estão na frente, aqueles que tiveram poder econômico, aqueles que tiveram formas de atrair o eleitor, às vezes licitamente, e às vezes de forma que nós condenamos. Portanto, o voto branco, o voto nulo e o voto protesto, ele apenas consolida aqueles que estão no poder e que nós gostaríamos de tirar.
Se nós não quisermos tirar, estamos satisfeitos, está muito bem, tudo bem, estaria dentro até de uma hipótese. Mas aí você não precisa anular o voto, então vota em quem você já confia. Então ele não se justifica. O voto de protesto, ele se justificou nos grandes momentos da nação, quando você não tinha, por exemplo, na democratização, você não podia votar na eleição direta do presidente da República, então você fazia protestos para fim de demonstrar a necessidade, a insatisfação do povo, não é? Hoje, você fazer o protesto para mostrar a insatisfação do povo significa votar em gente séria. São pessoas sérias que mudam o país. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Com certeza. Num exemplo prático do voto branco, por exemplo, se eu votar em branco, o meu voto vai para onde? Vai para qual candidato? Imaginando que um candidato é X, o outro Y. Não, esses votos agora, eles foram excluídos do cômputo da legenda, do quociente eleitoral. Então, eles não beneficiam diretamente aquela legenda. Por exemplo, quando o Dante de Oliveira não foi eleito, que foi um escândalo, por isso foi mudado, e depois aqui em Araraquara, isso aconteceu comigo também, eu fui o 8º mais votado, mas eu tive o dobro de votos de muitos que foram eleitos, porque o partido faltou um pouco. Por quê? Faltaram 30 votos na época. Porque os votos brancos, eles foram computados para a legenda majoritária, para aquele que tinha mais voto. Então, essa vergonha se alterou no país. Não computa mais lá no cálculo do quociente eleitoral para fins daquela legenda. Mas são votos que faltam e consolidam, então, aquele que está na frente. Então, é quase o mesmo problema. Porque se você votou em branco ou anulou, você deixou de votar em alguém, então aquele que já tem um voto, uma posição mais consolidada, você não tem como competir com ele, ele vai mais uma vez se reeleger, não tem o que fazer. Então, eu acredito que com essa explicação, nós podemos nos conscientizar e escolher, né? Escolher um candidato com consciência, né, doutor? Agora, isso hoje nas eleições, só para esclarecer para o público, eu posso votar um de cada partido, eu posso votar só no partido, como é que funciona para as pessoas se conscientizarem? Não, esta eleição agora nós vamos votar para presidente da República, para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Então, você pode votar no partido que você quiser. Você pode votar no presidente da República num partido, para o senador de outro, para o governador de outro, tal. A única coisa que não dá para votar separado, que o Brasil já acabou há muitos anos, é a possibilidade de votar no vice-presidente da República diferente, no vice-governador diferente do governador, né? O vice-presidente da República é que podia. Você podia votar no vice de um partido, para vice você votava em alguém e para presidente em outro. Isso não pode mais. Então, se você votar num candidato a presidente da República, o seu vice automaticamente estará eleito. E para governador também. Então, agora o resto, você pode votar em qual partido você desejar, conforme ele inspire a confiança. É claro que o desejável é que você vote em programas, não é? E programas são sempre muito similares, é muito difícil você votar em partidos tão diferentes, não é? Agora, é possível também, eu tenho amigos que são muito conscientes e querem votar em pessoas de partidos diferentes porque eles acham que isso até oxigena a democracia, etc. Então, isso é de cada um, Cada um está livre para votar em quem e como quiser. Existem muitas pessoas, como você falou, é importante a gente buscar, né, um projeto, um programa de governo de cada candidato. Onde buscar? Porque a gente também está vendo ser banalizado, né, esse momento eleitoral, esse horário eleitoral, mas eu acho às vezes muito importante, apesar de ter alguns candidatos banalizando e parecendo uma brincadeira com o que é muito sério, eu acredito, né? Existem outros meios para as pessoas que não escolheram seus candidatos buscar quem é esse ficha limpa, quem é esse candidato, qual o programa de governo que ele vai atuar? Não, eu acredito que sim, até o programa eleitoral realmente ele não tem sido didático do ponto de vista democrático. Porque cada um fala o que quer, você ataca o outro, é muito mais ataque do que falar o que vai fazer, e realmente ataques absurdos, mas assim, é um absurdo, é uma coisa quase que não dá para assistir, não é? Então eu acho que dá para buscar mais na internet hoje, através nem redes sociais, eu acho que é a própria internet mesmo, você pesquisar lá os programas, a ficha limpa da pessoa, e olhar a vida da pessoa, a vida honrada, não é? Quem teve uma vida honrada não vai sujar suas mãos.
se tiver um mandato popular, não é, outorgado pelo povo. Então, isso é importante, olhar para a vida da pessoa. Aquilo que ela já fez, aquilo que ela fez para a nação, aquilo que ela fez para o país, não é? Quer dizer, aquilo que ela fez para a sua cidade, a respeitabilidade que aquela pessoa tem. Todo mundo tem seus erros, eu tenho muitos erros, todos nós, Edi, você não aparenta, mas também deve ter seus erros, não é? Então, é impossível que também a gente acha que só o político tem que ser perfeito, não é? Mas o importante é olhar no olho do político, buscar suas boas intenções, aquilo que realmente ele lutou para fazer, porque ele também não faz milagre, né? O dinheiro é curto para fazer tanta coisa, né? E tantas necessidades, etc. Então, eu acho que é possível. Eu tenho buscado pela internet, eu conheço, eu ainda estou em dúvida, você vê, eu estou em dúvida ainda entre um ou outro voto que está faltando definir, eu ainda não fiz uma reflexão mais profunda sobre alguns aspectos, mas na maioria eu já decidi dos 5 votos, eu acho que eu já tenho decidido quase todos. Está faltando uma outra coisa só. Que bom, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que agora a população de Araraquara e região vai se conscientizar e votar em algum candidato que escolher. É isso mesmo, o importante, vote consciente. Com o voto, a gente muda esse país.